Pode. Eu vou só fazer a abertura, tá? Fazer uma leitura breve. Eu faço a prece e vou pedir para você estar fazendo a prece de encerramento aqui para a gente, pode ser? Certo. Então, espero você fazer a abertura, fazer a prece, e depois que você passar a palavra, a gente começa a falar. Tá ótimo. Fazer uma leitura bem breve aqui, só de um parágrafo mesmo, para a gente dar uma tranquilizada e te passo a palavra, tá bom? Tudo bem, Daniel. A nossa confiança em Deus deve ser ilimitada. Isso não significa que devemos entregar todos os nossos problemas e nos acomodarmos a um canto indiferentes ao que acontece. Deus é o Supremo Senhor, é vida, sabedoria, esperança, amor. É por isso que entendemos que confiar em Deus é procurar manter a mente ligada a Ele. Agir sob a orientação da sabedoria divina é agir segundo os padrões do reino de Deus. Vou convidar todo mundo a estar fechando os olhos para a gente concentrar nesse momento, pedir que Deus possa vir nos iluminar o coração, nos trazendo a paz, a harmonia do sentimento, do pensamento, para que cada palavra que hoje possa tocar os nossos corações. Jesus. Carlos, a palavra é toda sua, tá? Vou desativar o microfone e a câmera aqui, pode ficar à vontade. Ok. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao grupo pelo convite que nos foi formulado. Estou muito feliz com a oportunidade de estar participando desta live e quero também aproveitar para parabenizar o esforço do grupo, o esforço de todos vocês em prol de nossa causa, de vocês que estão trabalhando, perseverando na luta pelo ideal. O tema que nos foi sugerido, Chico Xavier para sempre, nos é muito grato ao coração. Consideramos Chico Xavier na condição de alto mensageiro do mundo espiritual. Chico Xavier, sem dúvida, veio à Terra para cumprir a abençoada missão entre nós, espíritos encarnados, dando sequência à obra da codificação, complementando, desdobrando a codificação, o Pentateuco kardeciano. A obra mediúnica de Chico Xavier enriquece sobremaneira a codificação. É uma obra, portanto, que necessita ser estudada, refletida por nós, adeptos da doutrina espírita, em nossos grupos espíritas, em nossas casas espíritas, principalmente a obra da Lavra Espiritual de Emmanuel e de André Luiz. As duas obras são essenciais para que nós tenhamos uma compreensão, um conhecimento maior da doutrina espírita em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Sabemos que o espiritismo é uma revelação e toda revelação é dinâmica.
toda ideia se amplia no tempo, toda ideia se aperfeiçoa, toda ideia avança no tempo, com novas luzes, com novos entendimentos, e é o que está acontecendo com a doutrina espírita. Após a codificação, veio Chico Xavier, médium missionário, médium com uma missão definida desde a publicação de seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Chico veio do mundo espiritual, assessorado pelos espíritos da codificação. Esses espíritos se faziam representar junto a Chico Xavier como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os poetas do livro Parnaso de Além-Túmulo, Maria Dolores, Meimei, Batuíra e tantos outros espíritos que escreveram através das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Mesmo os jovens desencarnados que se comunicaram através da psicografia, se comunicaram através das faculdades mediúnicas de Chico Xavier, esses jovens desencarnados o fizeram sob a orientação dos espíritos da equipe, dos espíritos que coordenavam e coordenam esta equipe. Esses espíritos que se manifestaram, escreveram através de Chico Xavier, escreveram todos eles sob a coordenação do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, segundo cremos, foi médium de Jesus Cristo. Chico nos disse certa vez, em Uberaba, que na Sociedade Espírita de Paris, à época de Allan Kardec, havia uma revelação, uma comunicação, dizendo que o Espírito da Verdade era o espírito de João Batista, o precursor. João Batista falava em nome do Cristo. Ele foi médium de Jesus Cristo junto a Kardec. E ele foi o grande coordenador desse movimento extraordinário que culminou com a codificação, culminou com o Pentateuco kardeciano, e esse trabalho imenso feito por Allan Kardec no século XIX, na França, que alcançou toda a Europa, que chegou ao Brasil e a outros países. Sabemos que Allan Kardec não teve muito tempo para trabalhar. Ele começou a estudar os fenômenos em 1854 e desencarnou em 1869. Ele teve apenas 3 lustros, ou seja, 15 anos, para fazer o que fez. Escrever o que escreveu, fundar a Revista Espírita, fundar o primeiro centro espírita da história, cuidar da divulgação, cuidar, enfim, do espiritismo em todas as áreas, em todas as frentes, procurando estruturar o movimento. Mas desencarnou relativamente jovem, com 65 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Ele começou a estudar os fenômenos com quase 50 anos. Praticamente estava com 50 anos de idade. Durante esse tempo todo, ele se preparou, embora
tivesse já sido preparado no mundo espiritual. Mas não nos esqueçamos de que a Inquisição ainda estava no mundo. A Inquisição, o fanatismo religioso. Foi preciso que as fogueiras da Inquisição começassem a se apagar para que os espíritos surgissem e, através de vários médiuns, transmitissem as suas comunicações. Se isso tivesse ocorrido antes, provavelmente os médiuns dos quais Kardec se valeu, eles seriam perseguidos, presos e, às vezes, até levados à fogueira, como muitos foram. Foram internados nos hospitais psiquiátricos como loucos, eram queimados, eram perseguidos, enfim, torturados, mortos. A França foi escolhida por conta da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa significou a liberdade de pensamento, significou o século das luzes. E graças a essa liberdade de expressão, a essa liberdade de pensamento, que Allan Kardec, que era um professor, um pedagogo, magnetizador, muito conhecido em França, principalmente em Lyon, sua terra natal, e em Paris, onde vivia, Allan Kardec foi chamado à baila, foi chamado à tarefa. E assim que ele começou a participar das reuniões que ficaram conhecidas como mesas girantes, as famosas mesas que giravam, que levitavam, que corriam pelos salões, que estalavam. Assim que Kardec foi convidado para participar, ele recebeu essa revelação, que numa vida passada, ele, professor, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, havia sido um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Ora, nós sabemos que os druidas eram reencarnacionistas. Nós sabemos que os druidas, os celtas, eles acreditavam no intercâmbio com o mundo espiritual. Tanto é assim que, quando iam cremar os seus mortos, porque era hábito dos celtas a cremação, eles iam cremar os seus mortos, eles escreviam bilhetes e colocavam junto aos corpos de seus entes queridos. Bilhetes endereçados àqueles que já estavam do outro lado da vida, para que esses corpos, quando fossem cremados, os bilhetes fossem cremados junto e essas palavras, esses bilhetes, fossem entregues aos seus destinatários do outro lado da vida. Então, Kardec, ali surge Kardec, ou começa a surgir Kardec, começa a desaparecer de cena o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para surgir Allan Kardec, que se apresentou ao mundo quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Quando ele foi publicar O Livro dos Espíritos, ele assinou com o seu nome druida, Allan Kardec, numa mensagem extraordinária. Ele assinou com o seu nome de uma encarnação passada. Evidentemente que Allan Kardec teve sobre a Terra outras existências. Não conhecemos todas elas, mas Chico, por exemplo, nos falava que Allan Kardec também tinha sido Platão, discípulo de Sócrates. Platão e Sócrates, eles são considerados precursores do cristianismo.
e, consequentemente, precursores do Espiritismo, que é a revivescência do cristianismo. Sócrates e Platão, eles viveram aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, vejamos que Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele veio se preparando ao longo de sucessivas existências para que ele pudesse ser chamado e codificar a doutrina espírita, o que fez de maneira magistral o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e outros opúsculos que ele teve oportunidade de escrever, os números da Revista Espírita. A Revista Espírita circulava mensalmente. Ela foi fundada no dia 1º de janeiro de 1858. E Allan Kardec era o seu fundador, o seu redator, o seu revisor, o seu expedidor. Ele era tudo. E ela circulou ininterruptamente até a sua desencarnação. Ela circulou praticamente durante quase 12 anos, quando Kardec desencarnou em 1859, no dia 31 de março. O trabalho foi extraordinário. O trabalho dos espíritos, unindo fé e razão. O espiritismo foi uma das primeiras correntes filosóficas, se assim podemos nos expressar, que ousou unir fé e razão. Porque as religiões tradicionais, elas pregavam a fé cega, o não questionamento, a aceitação teológica sem passar pelo crivo da razão. Allan Kardec uniu fé e razão, dizendo que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas, como nos dizia Chico Xavier, embora tivesse trabalhado muito, Kardec não teve tempo de concluir a obra. Ele trabalhou nos alicerces inamovíveis. Ele trabalhou nos alicerces, lançando os princípios básicos da doutrina espírita. Esses princípios básicos são sempre atuais. Mas, evidentemente, que a obra necessitava de avançar. Trata-se de uma doutrina evolucionista. O Espiritismo é uma doutrina progressista, evolucionista. E o próprio Espírito da Verdade disse a Kardec que ele voltaria, que, se fosse possível, ele haveria de continuar no corpo, trabalhando durante mais tempo, mas que era preciso atender às leis naturais da vida. E Kardec estava doente, ele já estava desgastado, ele trabalhou muito durante 15 anos e realmente se desgastou muito durante 15 anos, dormindo pouco, enfrentando muita luta, muito preconceito, muita perseguição e muita incompreensão, às vezes até por parte dos primeiros companheiros. Então, o Espírito da Verdade disse a Kardec que ele voltaria. E ele escreveu de próprio punho um texto dizendo que, pelas suas contas, ele voltaria à Terra em uma nova existência no fim daquele século XIX, ou no começo do outro século, do século XX. E nós sabemos que Chico Xavier, ele nasceu no dia
2 de abril de 1910, no começo do século XX, em 1910. Logo depois, Albert Einstein ter revolucionado o conhecimento da física com as suas teorias da mecânica quântica, etc., a lei da relatividade, mostrando que matéria é luz coagulada, matéria é energia. A matéria se transforma em energia, tanto quanto a energia pode adquirir, pela condensação, a forma de matéria. Então, graças a esse avanço da ciência, abriu-se um novo campo, um campo extraordinário para o espiritismo, para a doutrina espírita, o que ensejou, possibilitou que André Luiz viesse escrever, através de Chico Xavier, e em 1943 ele escrevesse uma obra revolucionária, extraordinária, consideramos talvez a obra mais importante de toda a literatura mediúnica de Chico Xavier, Nosso Lar. Nosso Lar, o prefácio é de 1943. O livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Segundo o próprio Chico nos falava, nos dizia, e também Valdo Vieira, quando estava em companhia de Chico Xavier, porque depois o doutor Valdo Vieira ele se afastou e tomou um outro caminho. Mas ele chegou a ser parceiro com Chico Xavier em duas obras muito importantes: Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Também foi parceiro no livro Sexo e Destino. Ele chegou a ser parceiro de Chico Xavier em algumas obras da Lavra Espiritual de André Luiz. E eles diziam que André Luiz era o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas. O Dr. Carlos Chagas talvez tenha sido um dos maiores nomes da medicina no Brasil e no mundo. Ele era um humanista. Dr. Carlos Chagas chegou, inclusive, a ser indicado ao Prêmio Nobel. Ele era professor universitário e a medicina no Brasil deve muito ao Dr. Carlos Chagas. O Dr. Carlos Chagas, com o pseudônimo de André Luiz, ele começou a escrever essa coleção, a coleção de André Luiz, a partir de Nosso Lar. No livro Nosso Lar, André Luiz nos traz a revelação da existência de cidades no mundo espiritual. E nós, então, passamos a compreender melhor o que o próprio Cristo nos disse: há muitas moradas na casa do Pai. Certamente ele não estava se referindo apenas ao universo físico, ele não estava se referindo apenas aos múltiplos planetas existentes no universo físico. Hoje, a própria ciência não fala mais em universo, está falando em multiverso, em vários universos. E na doutrina espírita, nós sabemos desde Kardec acerca do universo espiritual, do mundo espiritual. Do mundo espiritual, que é uma dimensão imensa. Vejamos, nós estamos habitando uma dimensão material limitada, muito limitada. Nós habitamos uma dimensão material circunscrita aos limites da Terra, aos limites do orbe. E a Terra é uma bolinha de gude dentro do sistema solar e dentro, vamos dizer, da galáxia.
e muito menor ainda dentro da nebulosa, dentro da esteira de mundos e de sóis existente ou existentes em nosso universo físico, ou seja, do universo que nós podemos contatar através dos nossos sentidos físicos, porque nós estamos num corpo, encerrados no corpo, e nos manifestamos exteriormente através dos sentidos, principalmente dos 5 sentidos, e agora de um sexto sentido, que é a percepção extrasensorial, chamada assim pela parapsicologia, nós chamamos de mediunidade. Essa percepção mediúnica é um sentido psíquico, seria o sexto sentido que a humanidade está começando a desenvolver, apenas começando a desenvolver. Antes de Allan Kardec, antes da publicação de O Livro dos Médiuns, nada se sabia sobre mediunidade. Nós passamos a saber alguma coisa de mediunidade a partir da publicação de O Livro dos Espíritos e depois, especificamente, da publicação de O Livro dos Médiuns. Isso tudo foi ampliado, esses conceitos todos, esses princípios básicos da doutrina espírita, eles foram ampliados de uma maneira extraordinária através da obra mediúnica de Chico Xavier. Nós costumamos dizer que Chico Xavier, a obra mediúnica de Chico Xavier, a obra que os espíritos realizaram através dele, pegou o espiritismo no século XIX, trouxe o espiritismo para o século XX e projetou o espiritismo para o século XXI. Nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos aí adentrando, não é? Estamos aí quase no primeiro quartel do terceiro milênio da era cristã. E nós podemos dizer que, infelizmente, a obra mediúnica de Chico Xavier ainda é uma obra inédita. Embora alguns livros estejam aí com a idade de 50, 70, 80 anos, embora o Parnaso de Além Túmulo, em 2032, venha completar 100 anos de existência, nós podemos dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier ainda é uma obra inédita para os próprios adeptos da doutrina espírita. Claro, temos exceções. Temos aqueles que leem, temos aqueles que estudam, temos aqueles que pesquisam, mas, de maneira geral, os livros de Chico Xavier têm sido pouco lidos, têm sido pouco estudados e não tão divulgados quanto devem ser a partir das próprias casas espíritas. As casas espíritas, em geral, elas concentram muitas reflexões apenas em torno de 2 livros da codificação: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos bem, na maioria das casas espíritas, 3 livros do Pentateuco não são muito estudados. O Livro dos Médiuns é pouco estudado, o Céu e Inferno é pouco estudado, o livro A Gênese é pouco estudado, e são poucos os espíritas que já tiveram oportunidade de percorrer as páginas da Revista Espírita de Allan Kardec em seus 12 volumes. Então, nós podemos dizer que a obra de Chico Xavier ainda é uma obra inédita, embora Chico tenha desencarnado há 20 anos, não é? Desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Nós estamos em 2022
Embora Chico, ele tenha desencarnado já há 20 anos, há 2 décadas, a sua obra ela ainda é pouco estudada, deveria ser mais estudada. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, toda a obra de André Luiz, cuja coordenação coube a Emmanuel. Se vocês perceberem, todos os livros de André Luiz são prefaciados por Emmanuel. Não é? Eles são prefaciados por Emmanuel. Emmanuel autorizando, endossando a obra de André Luiz. Emmanuel era o coordenador da tarefa mediúnica de Chico Xavier e ele participou da codificação. Ele está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem no capítulo 11º, versando sobre o egoísmo. Sabemos que Emmanuel teve uma participação ativa e que ele integrava a falange do espírito de verdade. O próprio nome Emmanuel tem um significado que transcende, não é um simples nome, não se trata de uma individualidade. Emmanuel significa Deus conosco. Então, através de Emmanuel, vários espíritos se comunicavam. Emmanuel se fazia o estafeta, o mensageiro, junto a Chico Xavier, coordenando a tarefa, como junto a Kardec também, o espírito de São Luís. O espírito de São Luís, que foi rei de França, São Luís IX. São Luís, ele era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E ele seguia sob a batuta do espírito de verdade. Mas São Luís foi um espírito atuante na codificação, como o espírito de Santo Agostinho, de Vicente de Paulo, Sócrates, Swedenborg e tantos outros, muitos deles no anonimato. Muitos deles, eles transmitiam seus recados e assinavam simplesmente o espírito protetor do médium, um guia do médium, um espírito protetor, etc. Agiam no anonimato, porque nós sabemos que o nome tem uma importância relativa. O que importa é o conteúdo da comunicação, é o conteúdo da mensagem. André Luiz realizou uma obra extraordinária e reveladora, porque André Luiz veio nos falar a respeito das muitas esferas, ou seja, das muitas dimensões existentes no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, ele nos leva a uma cidade situada no denominado umbral fino, mas ele nos fala da existência de um umbral médio, de um umbral grosso, como no livro Libertação, ele nos fala da existência de uma outra dimensão subcrostral, a dimensão das trevas. Ele nos leva à cidade dos gregorianos. Então, vejamos, com André Luiz, nós realizamos uma viagem no tempo. Nós realizamos uma viagem espacial, ultradimensional. Ao mesmo tempo que ele nos conduz a uma dimensão subcrostal, ele nos conduz a uma dimensão supracrostal. Nosso lar, numa dimensão supracrostal. A cidade dos gregorianos ou dos dragões, numa dimensão subcrostal. E ele nos faz, então, realizar essa viagem no tempo e entender que realmente nós fazemos parte de um multiverso. E nos faz entender melhor o que disse Jesus:
há muitas moradas na casa do Pai. Moradas físicas, evidentemente, e moradas extrafísicas. Moradas que não são detectadas pelos nossos sentidos físicos, porque os nossos sentidos físicos são limitados. O sentido da visão é limitado, o sentido da audição é limitado, o sentido do tato é limitado, e vai por aí. Mas não apenas André Luiz realizou uma obra extraordinária, Emmanuel realizou uma obra ciclópica através de Chico Xavier, porque além de cuidar da coordenação toda da tarefa que Chico Xavier desempenhou na Terra durante 75 anos, porque ele começou no dia 8 de julho de 1927, até a sua desencarnação, ele permaneceu firme até a desencarnação, essa tarefa sob a coordenação de Emmanuel, mas Emmanuel, ele mesmo, fazendo-se intérprete de outros espíritos, de espíritos superiores, e aqui nós pedimos permissão dos nossos irmãos para citar uma obra do Dr. Inácio Ferreira, por nosso intermédio, obra intitulada Emmanuel, Médium do Cristo. O doutor Inácio Ferreira, na obra referida, ele apresenta Manuel também na condição de médium, porque os espíritos também são médiums uns dos outros. Não existe mediunidade apenas na Terra. A mediunidade está presente, é uma lei da natureza, é uma lei natural. Então, Emmanuel realizou uma obra ciclópica através de Chico Xavier. Coube a Emmanuel apresentar o Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo. É o consolador da promessa de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Verdade, o Consolador, para que fique eternamente convosco. Eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. E para nós, o Espiritismo é esse Consolador da promessa de Jesus. Emmanuel, através de suas obras extraordinárias, além de realizar um estudo profundo das obras da codificação, do Pentateuco kardeciano, por exemplo, no livro Religião dos Espíritos, ele estuda o livro dos Espíritos. No livro Seara dos Médiuns, ele estuda o livro dos Médiuns. No livro Justiça Divina, ele estuda o céu e o inferno. No livro da Esperança, ele estuda alguns tópicos de o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele escreveu outras obras de grande importância, filosófica e doutrinária. Por exemplo, o livro Roteiro, um livro extraordinário, o próprio livro Emmanuel, que leva o seu nome, Emmanuel, é uma obra fantástica, infelizmente pouco conhecida de muitos de nossos confrades e confreiras. O livro Consolador, o Consolador, da autoria de Emmanuel, ele responde a diversas perguntas. Ele responde a 401 perguntas, ou 411 perguntas. Ele responde sobre ciência, filosofia e religião, à luz da doutrina espírita, à luz da fé raciocinada. O livro O Consolador, que é um desdobramento de O Livro dos Espíritos, sem mencionarmos as obras denominadas romances de Emmanuel, que extrapolam. Emmanuel, quando ele escreve há 2000 anos, falando sobre o cristianismo primitivo, 50 anos depois, também falando sobre o cristianismo primitivo,
quando ele escreve o livro Paulo e Estevão, ele fala sobre os primórdios do cristianismo, fala sobre a casa do caminho. O livro Paulo e Estevão é um moderno Atos dos Apóstolos, porque ali nós acompanhamos a conversão do Dr. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, e ele começa a levar o evangelho aos gentios, porque os apóstolos eram judeus e às vezes se desentendiam, porque eles não aceitavam, alguns deles não compreendiam que o evangelho tinha vindo para toda a humanidade. Eles imaginavam, eles defendiam a tese de que o povo judeu era o povo escolhido e que o evangelho deveria ficar apenas com o povo escolhido. E Paulo de Tarso, que viu o Cristo redivivo, às portas de Damasco, ele se converte ao cristianismo, ele que também era um gentio, porque ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e era romano. Paulo de Tarso leva o evangelho aos gentios. Ele chega a pregar o evangelho até na Grécia, quando ele vai visitar lá o Aerópago, não é? Na Grécia, e ele percorrendo, ele falando com os pensadores gregos que o esnobaram, ele se refere ao Deus desconhecido, porque havia lá no templo um nicho vazio. Os gregos, eles eram politeístas e eles adoravam vários deuses, os deuses do Olimpo, mas eles tinham um altar vazio que era dedicado ao Deus desconhecido. Eles adoravam esse Deus desconhecido porque não sabiam qual era esse Deus. Então, quando Paulo os visita, ele se refere dizendo que aquele Deus desconhecido que eles adoravam era o Deus que Jesus tinha vindo trazer, tinha vindo pregar, Jesus Cristo. Então, esse trabalho de Emanuel foi um trabalho gigantesco, um trabalho extraordinário, sem precedentes, um trabalho histórico, filosófico, quando ele escreve Renúncia, falando sobre alguns momentos da Inquisição e como é que o Espiritismo estava começando a atravessar, a sair do Oriente para o Ocidente, quando ele escreve Ave Cristo, aqueles 5 volumes, não é? Aqueles 5 romances extraordinários, que não são apenas romances, não são apenas novelescos, vamos assim dizer. Isso sem mencionarmos outros livros, nos quais Emmanuel estuda o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Não é? Pão nosso, vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva, palavras de vida eterna. Trata-se também de um Pentateuco. Emmanuel escreveu um Pentateuco histórico, a partir de há 2000 anos, como escreveu também um Pentateuco estudando o Novo Testamento, estudando o Novo Testamento, como nós citamos, o pão nosso, vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva, palavras de vida eterna. Enfim, esse trabalho de Chico Xavier, esse trabalho mediúnico, é um trabalho que precisa ser melhor apreciado pelos espíritas, porque o espiritismo como doutrina não teria hoje essa grandeza que tem, excelente, ele não teria tamanha grandeza sem o concurso mediúnico da Lavra de Chico Xavier, do que os espíritos puderam realizar através de Chico Xavier. Isso tudo sem mencionarmos o trabalho pessoal de Chico Xavier. Porque se nós podemos dizer que os livros pertencem aos espíritos,
nós também podemos dizer que Chico Xavier, ele foi a encarnação da mensagem. Ele foi a encarnação do Verbo. Assim como Jesus encarnou o Verbo divino, nós podemos dizer que Chico Xavier encarnou o Verbo do Evangelho, o Verbo do Espiritismo, porque através de sua vivência, de seus exemplos de homem de bem, de homem de espírito altamente evangelizado, solidário, ecumênico, que tinha verdadeiro amor pelas pessoas, através de Chico Xavier, de seus exemplos, o espiritismo foi conquistando espaço, foi ganhando respeito, porque antigamente o espiritismo era considerado uma seita. Mas através do trabalho de tantos pioneiros, Dr. Bezerra de Menezes, Batuíra, Carbachuta, Eurípides Barçanufo, Dona Zilda Gama, Dona Ivone Pereira, Anália Franco e tantos outros homens e mulheres, o Espiritismo foi provando que não se trata de uma seita, mas de uma doutrina. De uma doutrina de tríplice aspecto. É ciência, é filosofia e religião. E Chico Xavier teve essa missão extraordinária, porque nós sabemos que, após a desencarnação de Allan Kardec, em 1869, em 1870, a França já entrou em guerra contra a Alemanha. E muitos espíritas desencarnaram no campo de batalha. Muitos espíritas desencarnaram no campo de batalha, muitas instituições espíritas fecharam as suas portas, e a verdade é que, posteriormente, nós tivemos também a primeira grande guerra mundial, né? 1914 a 1918, a Europa sempre assolada pela guerra. Houve necessidade que a árvore do Evangelho redivivo fosse transplantada, o que nos conta muito bem Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, um grande literato, membro da Academia Brasileira de Letras, considerado um dos maiores cronistas do Brasil de todos os tempos, Humberto de Campos foi convidado por Emmanuel a participar desse trabalho. E ele escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E neste livro, ele nos conta como a árvore do Evangelho houve necessidade de que a árvore do Evangelho fosse transplantada e viesse mais particularmente para o Brasil, aqui na América do Sul. Aqui para o Brasil, que nós esperamos que um dia realmente possa vir a ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o coração geográfico do mundo e a pátria do Evangelho. O que o Brasil, de certa forma, já é hoje, porque o Brasil é considerado um dos celeiros do mundo. O Brasil produz alimentos para alimentar 1/7 da população mundial. O Brasil produz alimentos para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E aqui nós temos o reduto, um dos grandes redutos do cristianismo. Ainda temos no Brasil um dos grandes redutos do cristianismo no mundo, porque, infelizmente, de muitos países, o cristianismo está desaparecendo ou se encolhendo devido às perseguições religiosas, perseguições com conotações políticas, mas também com conotações religiosas. Então, Chico Xavier, aqui no Brasil, Allan Kardec reencarnado, ele deu sequência
a esse trabalho extraordinário da terceira revelação, que é a doutrina espírita, e nós estamos aí hoje com uma doutrina atual. O espiritismo é uma doutrina atual, frente à ciência, frente à religião e frente à filosofia. Nós, os espíritas, somos os herdeiros. Estamos recebemos essa herança maravilhosa com a responsabilidade que temos de levar essa herança adiante. Mas devemos ter muita cautela, muita vigilância, porque Jesus havia nos advertido: o joio cresceria ao lado do trigo. Então, infelizmente, nós temos que aprender a separar o joio do trigo. E para que nós possamos separar o joio do trigo dentro da própria doutrina, nós precisamos estudar. Estudar para adquirir discernimento. Adquirir discernimento a partir do conhecimento. A partir do conhecimento e a partir do bom senso, da sensatez, a partir da análise da árvore pela qualidade dos frutos que produz. Chico Xavier realizou um trabalho extraordinário durante 75 anos. Ele não apenas foi um grande médium, ele também foi um grande apóstolo, um servidor de Jesus Cristo, que se nivela, sem dúvida alguma, a grandes outros luminares da espiritualidade. Nós colocamos Chico Xavier no mesmo nível espiritual em que temos colocado Vicente de Paulo, Francisco de Assis e tantos outros, e todos os outros grandes que vieram à Terra, Buda, Zoroastro. Para nós, talvez, Chico Xavier esteja em condição espiritual superior a muitos deles, porque o tempo é outro, a época é outra. Nós estamos aí numa terra com mais de 7 bilhões de espíritos, quase 8 bilhões de espíritos, e as distinções são muitas, as diferenças são muitas no modo de pensar e de entender as coisas. E não é fácil, mas nós precisamos, nos exemplos de Chico Xavier, perseverar para que nós possamos seguir adiante, cumprindo com os nossos deveres. Graças aos exemplos de Chico Xavier, que foi considerado um dos brasileiros mais importantes da história, ao lado de Rui Barbosa, Chico foi considerado o brasileiro mais importante da história, como ele também foi considerado o mineiro do século. Hoje, o nome de Chico Xavier está escrito no livro dos heróis da pátria. Há pouco tempo, o nome dele foi acrescentado ao livro que reverencia os heróis da pátria. Então, realmente, Chico Xavier alcançou culminâncias. E nós, espíritas, precisamos valorizar as suas obras, seguir os seus exemplos, se de fato queremos melhor servir a causa da doutrina espírita. Aqui nós queremos deixar o nosso abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta live e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. E, no encerramento, nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, fortalecendo os grupos espíritas, fortalecendo todos os companheiros que se encontram lutando pela causa. Vamos pedir a Jesus que conceda paz ao Brasil, porque essa paz é muito importante para que o Brasil continue sendo um país livre, onde há liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. São bens preciosos que nós não sabemos avaliar, que nós não sabemos aquilatar. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos fortalecer, nos dar ânimo, coragem, para que nós sigamos adiante, cumprindo com os nossos deveres,
ainda que diminutos, em nome do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Marcelo, a gente que agradece a disponibilidade de estar aqui junto da nossa casa, do Lar de Jesus. Peço desculpa pelo enroladinho no começo, mas... Tudo bem, Daniel. Eu que agradeço. Está tudo em paz. Correu tudo bem, viu? Tudo ótimo. Dá um abraço para a turma toda. Muito obrigado. Será dado. E a gente espera, se um dia for possível, a sua visita à nossa casa física, tá bom? No dia que passar pertinho de Belo Horizonte, dá um pulinho aqui em Lagoa Santa. Vai ser um grande prazer te receber aqui na nossa casa, viu? Muito obrigado. Assim que possível, viu, Daniel? Muito obrigado. Muito obrigado. Deus, viu? Qualquer Deus coisa, também. estamos aqui, viu? Ótimo. Muito obrigado. Tá, obrigado. O Lázaro também está mandando um abraço, viu? Outro. Muito educado, os meninos. Valeu, obrigado. Até logo, com Deus. Tchau.